Eu acho que o maior erro do presidente Lula foi não ter indicado uns 10 Lewandowskis para o Supremo Tribunal Federal. O Lewandowski hoje deu um recadinho para o Bolsonaro. O Lewandowski apontou crime de responsabilidade do presidente Bolsonaro. E para quem não se lembra, faz 2 semanas a Carmen Lúcia ordenou que a Procuradoria-Geral da República investigasse o governo Bolsonaro, no caso da BIM, ela também citou crimes, ela citou 6 crimes do Bolsonaro, e hoje, aquilo em outro caso, e hoje, no caso da compra de vacinas, da compra de seringa para as vacinas, ele apontou um crime. Foi bem sutil o que falou o Lewandowski. O Lewandowski deu uma decisão porque o governo Bolsonaro estava tentando roubar as seringas do estado de São Paulo, sabia disso? O Brasil não tem nem seringa para se vacinar. Nossa expectativa era chegar e se vacinar ainda no final de 2020, começar a vacinação. Só que já estamos no começo de 2021 e não tem nem seringas e agulhas para a vacinação da população. Aí o que fez o Bolsonaro? Suspendeu completamente a compra de seringas e agulhas, porque o preço está alto, e resolveu roubar as do estado de São Paulo, que já tinha comprado antes. Aí o estado de São Paulo entrou no STF e pediu: STF, não pode, a agulha é nossa, as seringas são nossas, a gente que comprou. Não pode vir o governo Bolsonaro e roubar da gente. Aí o ministro Lewandowski deu uma decisão favorável ao governo do estado de São Paulo, contra o governo Bolsonaro, e falou na decisão: a incúria do governo federal, atenta a essa palavra, incúria, a incúria do governo federal não pode penalizar a diligência da administração do estado de São Paulo, a qual vem se preparando de longa data com o devido zelo para enfrentar a atual crise sanitária. Eu não concordo que o governo Dória esteja enfrentando muito bem a crise sanitária, mas uma coisa você tem que focar nessa palavra incúria. Incúria é crime de responsabilidade, é crime de negligência ou de falta de ação. E é exatamente o que o Bolsonaro fez. O mundo inteiro, provavelmente todas as quase 8 bilhões de pessoas que residem nesse planeta sabiam que precisaríamos de agulhas e seringas para vacinar, porque você não toma vacina. Como você vai tomar vacina? Vai esfregar no braço? Não, tem que ter uma agulha. E só o Bolsonaro não sabia. Só esse imbecil desse ministro da Saúde não sabia. É militar, hein? Dizem que militares têm estratégia de guerra. Se essa é a estratégia de guerra das Forças Armadas do Brasil, se a gente como Pazuello, como esses 3 babacas, General Ramos, Braga Neto, que tá fazendo a estratégia, a gente não deve ganhar guerra nem se a gente for guerrear com um paísinho desse tamanho. Se a gente for guerrear com a Suíça, que não tem exército, a gente é capaz de perder. São burros. Pensa em gente burra, são esses militares que estão no governo Bolsonaro. E aí o Lewandowski já mandou o recado. Eu vou explicar aqui qual é a intenção do Lewandowski, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Eu sei que você quer. Então se inscreve no canal, curte o vídeo, aproveita, ativa o sininho e vamos para cima deles. Aqui no Plantão Brasil a gente faz oposição ao Bolsonaro todos os dias. É um canal de esquerda. Aqui até estrelinha é vermelho. Eu ainda não tirei a árvore de Natal. Eu sei que se tira no dia 6, mas minha esposa gosta de árvore de Natal e se ela gosta, quem manda é ela. Vai ficar árvore de Natal até segunda ordem. É isso. Ponto, acabou. E quem quiser apoiar o canal, além de se inscrever, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. A gente está colocando carros de som em várias cidades do país. Ontem rodou no Rio de Janeiro. No finalzinho do vídeo eu mostro um trecho aqui. Ontem rodou por 4 horas no Rio de Janeiro, eu mostro o trecho. Rodou sempre em filas de banco, onde tem muita gente, é onde o carro para e fica lá repetindo os crimes do Bolsonaro para a população, para quem não sabe, ficar sabendo dos crimes dele. E quem quiser ajudar com o canal, tem um botão Seja Membro, ou o nosso Pix é apoie@plantãobrasil.net, ou no primeiro comentário deixa escrito Pix, deixa escrito PicPay, apoie conta bancária. É só rolar embaixo do vídeo, tem lá comentários, clica no primeiro comentário, deixa tudo isso escrito para quem quiser ajudar o canal. Mas um segundinho, se inscrever não custa nada. Agora vamos falar sobre o Lewandowski. Lewandowski, a decisão dele foi bem taxativa. Se o governo federal, o governo de Jair Bolsonaro, já tiver recebido as seringas e agulhas que já tinham sido compradas pelo estado de São Paulo, o governo Bolsonaro é obrigado a devolvê-las sob pena de multa diária de R$100 mil se não devolver. Por quê? O que acontece é o seguinte: o estado de São Paulo já anunciou o plano de vacinação para começar no dia 25 de janeiro. Vamos lembrar que tem mais de 50 países já vacinando e que mais de 15 milhões de pessoas já foram vacinadas no mundo inteiro. E o estado que está para vacinar antes dos outros é o de São Paulo, que vai começar a vacinar um mês depois da Europa, por exemplo. A União Europeia começou a vacinar dia 27 de dezembro. Um mês depois para a gente começar a vacinar, graças, obviamente, à incompetência de Jair Bolsonaro. Não é incompetência, a gente sabe que ele é assassino mesmo, que ele é genocida. Comenta aí, é incompetência, é incúria, como disse o Lewandowski, ou seja, negligência, falta de ação, ou realmente foi dolo na linguagem
jurídica, doula, quando a pessoa faz porque quer, ou seja, o Bolsonaro está cometendo como se fossem homicídios dolosos, é um genocida. Você acha o quê? Comenta aí, deixa seu comentário. O que aconteceu foi o seguinte, o governo Bolsonaro pediu 30 milhões de seringas e usou tem uma brecha na lei, não é uma brecha na lei, tem uma parte da lei que diz o seguinte, se o governo federal precisar por emergência de bens que são privados, o governo federal pode tomar esses bens por tempo indeterminado, pelo tempo que precisar. E aí, como é uma situação, estado de calamidade pública da vacina, o governo federal falou, não tem onde comprar vacina, vamos tomar aqui 30 milhões de vacinas de empresas que estão, de seringas de empresas que estão produzindo seringas. Aí, eu falei vacina, era seringa. Aí, só que o que acontece é o seguinte, uma das empresas já tinha vendido para o governo do estado de São Paulo. E aí, eles notificaram o governo de São Paulo dizendo, não vamos poder entregar o que a gente te vendeu, porque o governo Bolsonaro está tomando as nossas seringas. Aí, peraí, acho que o Dória ia deixar o Bolsonaro fazer isso, mas nem ferrando. E aí veio o Lewandowski falando, não, devolva sob pena. E apontou incúria, que é crime. Para um cidadão normal, você fala, ele apontou crime, mas o que adianta apontar o crime e não fazer nada? Calma, que a gente vai chegar lá. Quando os ministros da STF começam, um após o outro, não é a primeira vez, a apontar crimes, inclusive ele podia falar incompetência, podia falar negligência, mas não, ele quis usar o termo correto que tipifica um crime de responsabilidade. Para quê? Para mostrar, a gente sabe que você está cometendo crimes, Bolsonaro. Por quê? Porque o pessoal de Brasília acordou. Depois do que aconteceu quarta-feira nos Estados Unidos, em Brasília todo mundo acordou, foi como se fosse um alarme. Gente, o que vai acontecer aqui no Brasil. Aí veio ontem, o Bolsonaro fez o quê? Falou que em 2022 ele vai fazer a mesma coisa que o Donald Trump fez aqui. Ele já avisou. O Brasil é o único país do mundo em que o presidente avisa, gente, eu vou tentar dar um golpe de Estado daqui 1 ano e 10 meses, viu? Se eu perder a eleição. Se eu não perder, não tem problema, mas se eu perder, eu vou tentar dar o golpe de Estado. Ele avisa com antecedência e não vai fazer nada. Aconteceu alguma coisa? Nada. Então os ministros da STF estão mostrando um após o outro que estão contra o Bolsonaro. E se você pensar que o STF tem 11 ministros, hoje 7 estão publicamente contra o Bolsonaro. Ou por coisas que eles colocaram nas redes sociais, não xingando, mas criticando duramente o governo Bolsonaro e atribuindo a ele responsabilidade pelo que acontece na pandemia, ou por decisões onde eles apontam crimes do Bolsonaro. O Lewandowski até então, ele não tinha em nenhum momento em decisões se referido ao governo Bolsonaro da forma como ele fez, apontando crime e tudo mais. Então temos o Lewandowski, é um novo nome na lista, mas a gente já sabia, mas temos o Lewandowski. A Carmen Lúcia apontou 6 crimes do Bolsonaro há cerca de 2 semanas e ela ordenou que a Procuradoria-Geral da República investigue o Bolsonaro por esses crimes, são advocacia administrativa, tráfico de influência, um monte de crime por conta do caso que o Bolsonaro fez uma reunião no Palácio do Planalto com o Ramagem, que é o chefe da BIM, e usou a BIM e o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, para tentar salvar o Flávio Bolsonaro lá do caso das rachadinhas, o dinheiro que ele roubou. Tem que falar isso. Muita gente fala as rachadinhas, né? O dinheiro roubado, é isso que é rachadinha. Dinheiro que o Flávio Bolsonaro roubou do povo. Além da Carmen Lúcia e do Lewandowski, temos também Fachin, Fux e Barroso, que são os 3 amiguinhos do Sérgio Moro. Os 3 lavajatistas estão contra o Bolsonaro. Além deles estarem contra o Bolsonaro, temos aí também outros ministros. O Alexandre de Moraes reconhecidamente está contra o Bolsonaro, inclusive falou, e aí é muito importante focar no que falou o Alexandre de Moraes na quarta-feira, ele falou que milícias digitais ou milícias em pessoas têm de ser barradas. Quer dizer, o Alexandre de Moraes, que é quem tem processos do Bolsonaro na sua mão, já deu a deixa. Então aí já são 6 contra o Bolsonaro. A favor do Bolsonaro, nós temos Dias Toffoli, Cássio Nunes, tem talvez o Gilmar Mendes, mas tudo indica que o Gilmar Mendes está mudando de lado. Então, talvez o Gilmar Mendes e o Marco Aurélio de Mello, a gente não sabe, ninguém sabe a opinião do Marco Aurélio de Mello. Ele já criticou o Bolsonaro, mas na hora de votar, ele costuma ser muito controverso. Tá faltando um dos ministros da STF, que é um que também está contra o Bolsonaro, mas agora já foi minha memória pro Beleléu. Mas enfim, no STF, se hoje fosse qualquer votação contra o Bolsonaro, seria 7-4 no mínimo, talvez um 8-3 contra o Bolsonaro. E ele tá tentando algum contato com o pessoal da STF, mas ele não consegue. E o fato dele colocar o Cássio Nunes ali para bater na Lava Jato fez com que os ministros lavajatistas da STF, que até então faziam mais ou menos vista grossa para o Bolsonaro, fingiam que não existiam, eles encamparam a luta contra o bolsonarismo. Por quê? Porque o Cássio Nunes foi colocado ali pelo Bolsonaro a dedo
para acabar com a Lava Jato. E, bom, o Bolsonaro indica a ministra para o STF melhor do que a Dilma, por exemplo. A outra é a Rosa Weber, que a Dilma indicou. A Rosa Weber também já apontou crimes do Bolsonaro. Se a Dilma tivesse indicado Cássio Nunes, provavelmente não teria golpe. Olha só que coisa. Em vez da Rosa Weber, foi dela o voto que fez o Lula ser preso. Foi ela que mudou o entendimento dela. Foi a coisa mais vergonhosa que eu já vi na vida, foi o voto da Rosa Weber. Foi da Rosa Weber também, 3 ou 4 meses depois de ser indicada pela Dilma, foi dela o voto que prendeu o Zé Dirceu sem provas, num voto em que ela fala: não tenho provas contra o senhor Dirceu, mas o condeno porque a literatura jurídica me permite. Quer dizer, em outras palavras, não tenho prova, mas eu condeno porque eu posso, que eu tô aqui na STF, quem tá não é você, então eu condeno porque eu posso. 3 ou 4 meses depois de ser indicada pela Dilma. Olha só, que indicações péssimas, né? Talvez, se ela tivesse, como o Bolsonaro fez, chamado o Gilmar Mendes para ajudá-la a escolher ministro, isso não teria acontecido. Aí, o que acontece é o seguinte: o Bolsonaro tá vendo o cerco fechar contra ele e o pessoal do STF tá nos bastidores, mas a gente vê o que acontece. Eles estão se organizando para barrar o Bolsonaro, seja no TSE com cassação de chapa, ou seja com alguma denúncia de crime do Bolsonaro que acaba indo para o Congresso. Só que essa segunda opção talvez não aconteça, porque no Congresso o Bolsonaro pode comprar votos. E talvez você não se lembre, mas o Michel Temer, 2 vezes ele foi para o Congresso com uma votação que é praticamente igual à votação do impeachment. Se 2/3 votassem para o Michel Temer ser investigado, ele seria afastado. E 2 vezes ele se salvou. A primeira vez ele se salvou ao custo de 7 bilhões de reais, que foi o que ele liberou em emendas para deputados, parlamentares, para os parlamentares. E logo antes de ele liberar essas emendas, ele deu um banquete com mais de 100 parlamentares, com líderes partidários, inclusive o Jair Bolsonaro, então deputado, teve uma reunião com o Michel Temer que durou 11 minutos nesse dia. Foi aí que nessa reunião o Michel Temer também convenceu o Bolsonaro a votar por outros projetos. Aí o Bolsonaro começou a votar tudo com o Temer. No afastamento do Temer, se eu não me engano, o Bolsonaro votou contra o Temer, mas era uma votação e já sabia que o Temer não ia ter 2/3 contra ele de jeito nenhum, então um voto a mais ou a menos não mudava nada. E aí, na segunda vez, o Michel Temer se salvou ao custo de 17 bilhões de reais, ou seja, 10 bilhões a mais do que na primeira vez. Foi o tanto de emenda que ele liberou. Inclusive, um dos campeões de emendas naquela votação foi o então deputado Jair Bolsonaro. É só para a gente lembrar um pouquinho da história do nosso país. Então o Bolsonaro, ele já, só para a presidência da Câmara dos Deputados, ele já liberou 6 bilhões em emendas. E quem quiser esse dinheiro, quem quiser essa verba, seja para roubar ou para fazer alguma coisa boa, quem quiser essa verba tem que falar diretamente com o Arthur Lira. É ele que está negociando. O Bolsonaro sabe que ele não sabe negociar nada, então ele deixou... Quer dinheiro, fale com o Arthur Lira que ele dá e você faz o que quiser. Quer roubar, rouba. Não quer, não rouba. A gente sabe que é o governo da mamata, o governo Bolsonaro. Então, sabendo que na Câmara dos Deputados não passa o impeachment do Bolsonaro, não passa um afastamento, a não ser que a popularidade dele caia muito e que tem uma pressão popular muito forte, que é difícil por conta da pandemia. Um dos motivos pelos quais o Bolsonaro não quer a vacina é que a partir do momento que tiver vacina, além dos nossos carros de som e outdoor, vamos todos para a rua contra o Jair Bolsonaro. E quem vai sair da rua vai ser o Queiroz, que volta para a cadeia no mesmo dia em que for vacinado, e não tenha dúvidas disso. Então, Bolsonaro não quer vacina por conta disso. Então, o pessoal da STF tá pensando, gente, vai ser aqui pelo TSE mesmo que a gente pode derrubar o Bolsonaro. Vale lembrar que se não houvesse clima para derrubar a Dilma, eu lembro até hoje do Paulo Henrique Amorim, que faleceu, infelizmente, dele falando disso. Se não houvesse clima para derrubar a Dilma com impeachment, a Dilma seria derrubada via TSE. Inclusive, eu lembro que o TSE rasgou a lei, rasgaram a lei. Pegaram um cheque de 1 milhão que o Temer recebeu de alguma dessas empreiteiras. O cheque, inclusive, nominal, o cheque a Michel Temer. E disseram que isso era doação de campanha para Dilma. E aí queriam fazer o quê? Queriam caçar a chapa Dilma-Temer, mas antes queriam desmembrar a chapa para caçar só a Dilma e não caçar o Temer. Coisa que não está em lei nenhuma no Brasil. Inventar uma coisa nova só para tirar a Dilma por um cheque nominal ao Temer. Se era para desmembrar, desmembrasse e tirasse o Temer, o cheque era para ele. Não. Ou seja, já há no TSE, há muitos anos, só a gente quer tirar um presidente, a gente tira. É só achar o que precisa. No caso do Bolsonaro era mais fácil, porque no caso da Dilma não tinha crime.
Tinha o quê? Tinha o PT muito incompetente em comunicação, que não sabia se defender, até hoje é incompetente em comunicação, talvez o partido mais incompetente, dada a verba que tem. Só esse ano o PT ganhou 200 milhões de reais de verba de fundo partidário, de fundo eleitoral. E você vê a comunicação das redes sociais do PT melhorar? Não. É de mal a pior. Aí o PT não sabia se defender e a Dilma era atacada todos os dias, não só nas redes sociais, mas também pela mídia. E aí deu para fazer o impeachment. Só que a Dilma não tinha crime, o Bolsonaro tem crime. Então é fácil derrubar o Bolsonaro e eles já estão nos bastidores pensando nisso. Por quê? Porque ele avisou que vai dar o golpe. Então começaram a fazer alguma coisa finalmente. Quem está fazendo alguma coisa há muito tempo somos nós. Você que é inscrito no canal, você que assiste o vídeo até o final e você que é apoiador do canal, seja no Pix, PicPay, Apoie-se, conta bancária ou seja no Seja Membro. Aqui o nosso carro de som que rodou ontem no Rio de Janeiro. Vou mostrar aqui um trecho, rodou por 4 horas, olha só que legal. Por que o preço do arroz, feijão e do óleo aumentaram tanto? Bolsonaro, por que seu governo deixou 6 milhões de testes de Covid estragarem enquanto as pessoas morrem de Covid? Esses testes custaram quase 300 milhões e vão estragar enquanto o seu governo, Bolsonaro, corta o auxílio emergencial. Bolsonaro, por que o Caixa Tem dá tanto problema e obriga as pessoas a pegarem filas enormes para receber o auxílio em plena pandemia? Assista Plantão Brasil no YouTube. Ó, gente, é muito importante o trabalho dos carros de som. Eu acho até mais importante que os outdoors, porque você vê, o povo tá lá, eles estão escutando. E o nosso novo spot tá ainda mais chamativo para que mais gente ainda escute. A gente sempre tenta melhorar. Então comente se tiver dica, sugestão, qualquer coisa, comenta aí. E eu vou deixar o spot novo, eu vou deixar disponível no site do Plantão Brasil para quem quiser baixar e quem quiser colocar na sua cidade, colocar numa caixa de som alta, põe uma caixa de som daquela sem fio Bluetooth, põe no teto do carro e sai espalhando na fila. Quem quiser vai poder. Eu vou deixar disponível o spot no site do plantãobrasil.net. É isso, falou!